pastor Edilson pregou e hoje à noite ele me incumbiu de trazer a palavra e que eu possa conseguir transmitir essa palavra, esse pequeno estudo para os irmãos, ok? Peço a compreensão dos irmãos, vou tentar ser breve e tentar ser claro nas minhas palavras. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por esse momento que o Senhor tem nos dado para aprender da sua palavra. Abençoa, Senhor, a cada um, também os irmãos que estão assistindo pela internet. Nos abençoa. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Vamos abrir, começando ali. Vou pedir para o Rubens ali abrir em Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Vamos pular alguns versículos agora no começo. Depois os irmãos vão entender. Jonas, capítulo 1, versículo 2. Versículo 1. Versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Versículo 12 agora. Ele disse: Levantai-me e lançai-me ao mar. E ele disse: Levantai-me e lançai ao mar, e ao mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Agora o versículo 15 até o 17. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram-se votos. Preparou, pois, Senhor, um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e este esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Ok. Então, a história começa com um comando claro, direto. A palavra do Senhor veio sobre a Jonas, filho de Amitai. Levanta-te, né? O Senhor falando, levanta-te e vá à grande cidade de Nínive e pregue a palavra contra ela. Para o contexto da época, né? Nínive era o centro do Império Assírio, inimigos cruéis de Israel. O chamado de Deus não era apenas difícil. Para Jonas, era moral, emocionalmente repugnante. Com o desvendar, vamos dizer, com a gente entendendo a história, os irmãos conhecem bem a história de Jonas, mas eu vou tentar explicar o que eu quero tentar passar para os irmãos. Porque era emocionalmente repugnante para Jonas ir até Nínive. Mas Jonas apenas disse não. Mas Jonas não apenas disse não, ele fugiu da presença de Deus. Deus estava em Israel, ele então iria para um lugar mais distante, que o mapa da época permitia. Ele se levantou para fugir da presença do Senhor. Ele não foi para o norte, em direção a Nínive. Ele virou as costas e desceu para o sul, em direção ao porto de Jope. Ao chegar lá em Jope, lá no porto, Jonas encontra exatamente o que procurava. Um navio que partia para Tarsis, ou seja, hoje a atual Espanha, né? Tarsis. Então, Deus mandou ele para o norte, ele foi para o canto. Deus mandou ele para a esquerda e ele foi para a direita. Então, aqui um detalhe profundo. A Bíblia diz que ele pagou a sua passagem. Ou seja,
Jonas, em vez de obedecer a palavra de Deus, vai para Nínive. Deus já tinha programado tudo. Deus é Deus. Ele é Deus em todo o tempo. Então, se ele programa alguma coisa, ele vai fazer o que ele programou. Mas já começa aqui o pagamento, vamos dizer assim, da escolha errada que Jonas fez. Então, fugir de Deus é tentar silenciar a alma com um custo alto. Não só dinheiro, mas se você está desfazendo da vontade de Deus, você está fazendo contra a vontade de Deus, você vai ter um custo. Pode ser dinheiro, pode ser perder outras coisas, mas você vai ter um custo. Vai ter um custo pesado, vai ter um fardo na sua vida pesado. Então Jonas estava gastando seus recursos para distanciar da voz que incomodava. Ou seja, o Espírito Santo ali, Deus falando. Porque Deus foi claro para ele: levanta-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Pregue a palavra de Deus para ela. Então, ele embarca, mas a sua descida não foi só embarcar ali pro barco. Já começou ali. Quando ele desce para o porto, né? Porque o porto normalmente é uma baixada, né? Porque nós estamos mais alto que o nível do mar. É isso? Mais ou menos quando nós vamos ali para a praia, sentido Paraná, Santa Catarina, nós estamos descendo. Ou seja, começa ali. É isso que eu quero que os irmãos enfatizem. Já começa ali o decrível. Não sei se é assim que fala a palavra, mas já começa ali o decrível de Jonas. Jonas começa a descer. Por quê? Estava contra a vontade de Deus. E Jonas estava gastando seus recursos. E ele desceu para o porto, para o porão, enquanto o navio ganhava o mar aberto. Jonas desceu para o porão, lá no lugar mais escuro e abafado da embarcação, e ele se deitou. Então, o tema do nosso pequeno sermão é: Deus não desiste de você. Eu quero só dar instruções para vocês, para abrir esse pano de fundo. Vamos contextualizar que Jonas desobedeceu a Deus, Jonas não quis seguir a Deus e começou a descer por uma ladeira, por um caminho errado, que não era contra a vontade de Deus. Eu quero enfatizar isso. Muitas vezes, quando nós abrimos as Escrituras, cometemos o erro de olhar para os grandes homens da Bíblia como estátuas de mármore, como grandes heróis, como pessoas ou figuras inabaláveis. Mas hoje eu quero apresentar Jonas sobre uma luz diferente. Jonas não é apenas um homem que fugiu de um peixe. Claro, isso Vejam, eu não estou querendo tirar o foco que Jesus fez, que Deus fez. Deus salvou Jonas, Deus trabalhou com Jonas, mas eu quero que nós olhamos que Deus faz, se Deus quer aquilo, não importa, Deus vai fazer a sua vontade. Então, ele é o profeta profundamente humano, que chegou ao limite absoluto de exaustão emocional. Ou seja, imagine quanto Jonas não estava sofrendo por estar desobedecendo a Deus. Por quê? É muito claro falar, né? Eu vou usar o Tiago como exemplo. Posso, Tiago? É muito fácil eu falar: Tiago, eu quero que você faça um espelho para mim. Nem sei se existe, tá? Mas eu vou inventar. Um espelho de 10 metros por 5 metros. Mas que eu quero com um formato de coração. Não sei se dá, mas vamos supor que dá, tá bom? Eu vou falar para o Tiago: Tiago, faz isso, eu quero que você faça isso. Eu estou sendo explícito para ele. Estou falando assim: Tiago, faça isso. Beleza? Eu estou dando a ordem, paguei, lá vamos dizer assim, paguei em dinheiro vivo para ele. Falei: ó, tá aqui, ó. Ah, quanto custou? 5 mil. Beleza, tá aqui. Então faça. Foi uma ordem explícita. E com esse exemplo que eu quero dizer, Deus falou para Jonas: levanta-se e vá para a grande cidade de Nínive e pregue contra ela.
Ok, essa foi a ordem. Mas Jonas foi para outro caminho. Imagine o fardo pesado que Jonas começa a carregar. Imagine uma ordem direta, uma ordem clara, e você começa a carregar esse fardo. Nossa, imagine a cabeça dele. Deus mandou eu ir lá, mas eu não quero ir. Eu vou para outro comando. Imagine o fardo que eu começo a ir lá. Aí a gente pensa, não, mas Jonas é Jonas. Jonas é o profeta. Jonas é o cara. Né? O Tiago, como ele é ali, o Carlos, não, pode deixar, Carlos, que eu faço o espelho. Eu sou o cara. Eu sou o tal. Tô brincando, tá, Tiago? Eu sei que você não. Tô brincando, mas nós olhamos daí para Jonas como uma pessoa que, ele era amigo de Deus, ele é um cara. Não, mas eu quero falar, Jonas era igual a eu, igual a você, igual a nós. Ele dependia de Deus, ele ele tem que depender de Deus 100%. Conversar com Deus 100%. É isso que eu quero que foque os irmãos. Então, imagine o fardo que ele estava levando de desobedecer a Deus, de ir até o navio. E ele é um homem que sentou à sombra de uma planta e desejou a morte, que fosse a única saída, porque o peso de suas próprias emoções se tornou insuportável. Nós vamos decorrer, né, a história, e a gente vai falar sobre essa árvore. Então precisamos encarar uma verdade desconfortável, mas libertadora. É perfeitamente possível amar a Deus com sinceridade e ainda assim sentir que a vida perdeu o brilho. Eu vou na igreja, eu prego, eu vou lá, toco na orquestra, eu falo de Jesus para as pessoas, eu sou fiel a Deus, sou totalmente a Deus, mas eu posso falhar, eu posso errar. Então, é isso que eu quero focar aos irmãos. Deus não desiste de você. E então precisamos encarar a verdade, né? Talvez você esteja aqui hoje e se sinta exatamente assim. Você tem fé, você serve, você crê, mas o seu coração está pesado. O seu riso parece forçado e a alma parece ter ficado cinzenta. Não há pecado em estar cansado. Humanamente falando, nós somos humanos, né? Humanos se cansam, né? Você não se cansa, Kleber? Eu vou pedir permissão do Kleber e do Thiago para usar, porque senão eu não consigo não consigo conversar com eles. Eu já conversei, já pedi autorização deles para usar o nome deles. Então, nós somos humanos. A gente acha que é o Homem de Ferro, né? Da Marvel, lá, o Homem de Ferro, lá que fecha a cara, que nós somos poderosos. Mas não, nós somos humanos. E os heróis da Bíblia também são humanos. Nós dependemos de Deus 100%. Se não for Deus aconchegando ou com a mão por baixo nos sustentando, nós não vamos conseguir fazer a vontade de Deus, fazer o que Deus quer. Então, não há pecado em estar cansado. O fundo do poço não escolhe apenas os infiéis. Eles, às vezes, visitam aqueles que caminham ao lado do Criador. O nosso objetivo, nesses próximos minutos, não é oferecer uma fórmula mágica para a felicidade instantânea. Vamos tentar aprender com a história de Jonas de como Deus lida com o nosso cansaço, como o nosso fundo do poço e como as nossas recaídas. Veremos que quando as nossas forças se esgotam e o nosso humor desmonora, Deus não nos descarta, pelo contrário. É nesse cenário de esgotamento que Ele, Deus, nosso Senhor Supremo, revela a sua face, mais paciente e restauradora. Pois vamos entender que mesmo quando queremos desistir de nós mesmos, Deus não desiste da sua obra em nós. Ou seja, quando Deus quer fazer a obra dele através das nossas vidas, não há quem. Mesmo você falando assim, eu não vou fazer, mas Deus é a palavra de Deus. Deus é Deus.
Deus é Deus em todo o tempo. Você pode postergar. Por exemplo, eu falei para o Tiago, faça o espelho. O Tiago não fez, eu já paguei. Uma hora ou outra vai dar ruim para ele, né? Ou eu posso entrar na justiça, estou brincando. Mas é a mesma coisa. Deus mandou você fazer tal coisa. Deus quer aquilo lá. Não vou fazer. Você pode ser duro. Você pode ser duro. Não vou fazer. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos. E o fardo imaginário, vamos dizer assim, o fardo nas nossas costas só vai aumentando. Ou seja, Jonas, levanta-te. Mas Jonas, em vez de ir para a esquerda, foi para a direita. E ele começou a carregar o fardo. Imagine a pressão no seu íntimo. Por quê? Porque ele estava desobedecendo a Deus. Então, o esgotamento emocional raramente bate a porta com um estrondo. Os sintomas, né? Eles começam com um sussurro de fuga. O desejo silencioso de simplesmente desaparecer, de desligar o mundo e desvincular da responsabilidade. Vemos isso claramente em Jonas, na leitura de Jonas 1:3. Pode colocar lá? Jonas 1:3 e depois Jonas 1:5. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, ao porto, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele. Ou seja, ele embarcou num navio e se escondeu lá no porão, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um a seus deuses. E lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão no navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Por quê? Porque ele queria abafar a sua alma. Ele queria abafar o espírito que estava falando para ele: ó, você está errado, vá para o caminho certo, dá tempo ainda, dá tempo ainda. Ele apagou dormindo por quê? Para abafar a alma. Queria se esconder ali dentro do porão de Deus. Então, observe-se que Jonas está em um processo de descida contínua. Ou seja, o porão aqui não é apenas um lugar físico. É o símbolo do isolamento. Aquele profundo sono não é um descanso que tem paz, mas fuga mental. Quando a dor se torna insuportável, a alma tenta dormir. Por quê? Você está tentando fugir de alguma coisa. E a mente, né? Aqueles que são regenerados, que creram em Cristo Jesus, tem uma vozinha lá dentro, o Espírito Santo falando: olha, não está certo o que você está fazendo. Não está certo o que você está fazendo. Eu estou lá, vou pegar o Kleber de novo aqui. O Kleber está lá, o Kleber faz alguma coisa errada, né? Não, vou falar de mim, você não fez coisa errada. Mas está fazendo alguma coisa errada, e aí o Espírito Santo começa a falar: Kleber, você está errado, dá tempo ainda de acertar. Por quê? Porque ele é uma pessoa que crê em Cristo Jesus como seu único Senhor Salvador, e o Espírito Santo habita nele. E nós podemos, né, deixar o Espírito Santo ou abafar o Espírito Santo. Abafar o Espírito Santo e nós não escutarmos o que ele está falando. Então, Jonas desceu lá no fundo do navio para se esconder. Hoje você sente que a sua única vontade é se esconder no porão da sua vida, apagando as luzes, se desligando de tudo. Entenda algo vital: Deus não fica apenas no convés observando o mar, simbolicamente. Jonas embarcou. Em vez de ficar no convés, foi lá para o porão se esconder de Deus. Deus estava presente ali. Mas Deus estava lá, foi lá fez aquela reviravolta no mar para sentir, né? Para tocar no coração de Jonas. Ele não te condena pelo seu cansaço, porque Jonas já estava começando a ficar cansado. Nem aponta o dedo para a sua necessidade de se esconder. Ou seja, você se escondeu, Jonas ou Kleber se escondeu, abafando o pecado, né?
também me escondo, que é normal, nós somos seres humanos. Nós se escondemos para abafar o espírito. E Deus te busca exatamente onde você está, mesmo quando você tenta se perder de Deus. Ou seja, não importa. Não importa onde você vá. Se você vai lá na Conchichina, no Apoque, Achuí, lá no como é que é o nome da cidade? Lá em Maceió, né? Se esconder lá nos casebres lá. Entendeu? Então, a gente não adianta. Deus vai buscar você no laço. Estou brincando, mas Deus vai te procurar. Então, quando Deus quer usar a sua vida para fazer alguma coisa, Ele vai usar. Não importa se você não queira, se você quer se esconder, você pode postergar 1 ano, 2 anos e assim por diante. Nós, antes de continuarmos, só dar Por que Jonas fugiu? Não fugiu somente pela a ordem de Deus, mas ele tinha um motivo. Naquela época, Jonas não fugiu por medo da violência de Nínive, mas pelo medo da bondade de Deus. Nínive, aquela cidade, representava tudo o que havia de pior no mundo. A crueldade que destruía famílias, a opressão que esmagava o seu povo e mal que parecia não ter limites. No coração de Jonas havia uma conta que não fechava. Como um Deus justo poderia querer salvar pessoas tão ruins? Esse conflito gerou em Jonas uma exaustão profunda. Ele entrou em um colapso emocional. Por quê? Não conseguia aceitar a graça de Deus fosse maior que o seu senso de justiça. Aqui entra aonde eu quero chegar. Mais explícito, vamos dizer assim. Jonas, Deus mandou, levanta-te e prega-te para Nínive. Mas Jonas estava dentro do coração dele. Mas espera lá. A cidade de Nínive, né, mais ou menos 125 mil, vamos dizer que é uma cambé da vida, vamos dizer, era um povo da época, um povo assírio, se eu não me engano, da época lá, que massacrava os seus povos, os povos que eles lutavam contra. Ou seja, eles faziam maldade. Então Jonas começou a falar assim, como é que eu vou pregar para Nínive se eles destroem, se eles são inimigos do meu povo, do Israel? Como que eu vou pregar se eles pegam outros povos e destroem? Eu não posso fazer isso. Eles que deixa Deus acabar com eles. Deixa Deus acabar com eles. Mas não, Deus deu a oportunidade para essas 125 mil pessoas aceitarem a Cristo, se arrepender do seu pecado. Mas Jonas, internamente, no seu coração, não queria aceitar isso. Então começa aí a luta de Jonas. E foi um dos motivos que ele fugiu. Muitas vezes, o grito de alguém que estava cansado de ver o mal vencer. Ou seja, ele falou assim, mas é bonito, né? Bonito, agora eu vou lá, prego para Nínive e eles são salvos. E o mal que eles já fizeram? Aí foi a justiça, entre aspas, do coração de Jonas. Não sei se eu estou sendo claro aos irmãos, mas é isso que eu quero explicar. Jonas se sentia atraído pela misericórdia divina, pois isso, ele se retira para o porão e mais tarde para debaixo da planta. Ele estava exausto de lutar contra Deus que ama até mesmo aqueles que nós não achamos que merecem a graça de Deus. Então, fazendo esse foco e continuando, né? Existem momentos que a vida nos força a parar. Qual foi o ultimato de Jonatas? Qual foi o que aconteceu com Jonas? Ok, Jonas estava lá no barco, desceu para o porão, os marinheiros começaram a pular e começaram a jogar as coisas fora para aliviar o barco. E o ponto aonde que ele foi confrontado com o seu próprio abismo. Você pode abrir para mim, Rubens, em Jonas 2, 1 e 2, e depois 5 e 7. Jonas 2, eu vou ler o versículo 1 e 2, depois o versículo 5 e 7, ok? Tá.
Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe. Ou seja, quando os marinheiros, que nós lemos um pouco atrás, lançou Jonas, os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar. O mar ficou calmo. E o que veio? O peixe? Uac! Comeu Jonas. E Jonas lá dentro da baleia, né? Jonas lá dentro da baleia. Um milagre que não dá para acreditar, né? É só Deus, porque quando Deus quer fazer, Deus é Deus. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu: do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. A sepultura aqui gritei, era o estômago do peixe. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu descia aos fundamentos do monte, a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quanto desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, entrou a ti a minha oração no seu santo templo. Ou seja, no período que Jonas comprou a passagem, embarcou, desceu ao porão, desde aquele momento que ele falou não lá, levanta-te, vai para Nínive, e ele foi para Tarso, ele se desconectou, vamos usar essa palavra, desconectou de Deus. O elo entre ele e Deus estava quebrado. Por quê? Porque ele não estava da vontade de Deus. Ou seja, não sentia vontade de orar. Não sentia vontade de estar da presença de Deus. Por quê? Porque tinha, igual o Kleber estava lá no exemplo imaginário, estava cutucando, um pica-pau batendo na cabeça dele, lembrando da coisa errada que ele está fazendo. Ou seja, foi para lá. Então, o profeta descreve um cenário de absoluto sufocamento. As águas envolvem até o pescoço e as águas se enrolam em sua cabeça. Essa imagem é um retrato perfeito da angústia. Por quê? Quando nós estamos no caminho errado, quando nós não estamos na vontade de Deus, a angústia vem. É inevitável. É inevitável, quer você ou não, a angústia vem. Por quê? Não estamos fazendo a vontade do Pai. Aqueles pensamentos repetitivos e sufocantes que nos prendem e parecem nos impedir de respirar. Lembrando que o título da nossa pregação é Deus não desiste de você. Ou seja, sempre tem um pica-pauzinho lá batendo na tua cabeça, lembrando que Deus está te procurando. Deus está te procurando. Deus quer você. Contudo, é justamente no ventre do peixe, no lugar mais escuro e improvável, quem imaginava que um peixe ia engolir Jonas? Que acontece um milagre. Jonas volta a orar. E aí restabelece a conexão com Deus. No fundo do poço, que deveria ser seu túmulo, ou seja, eu falei, agora eu vou ficar por aqui mesmo, né? Lançado sobre o mar. O peixe comeu eu. E daí? Agora eu não saio daqui mais, né? Eu vou morrer para cá. E aí? Lá, no fundo, no escuro, torna-se seu altar. Ou seja, no ventre do peixe, torna-se o altar de ligação com Deus. Talvez você se sinta hoje cercado por essas algas, vamos dizer assim, sentindo-se sufocado por situações que fugiram ao seu controle. Saiba que esse lugar escuro não é seu fim, mas a sua UTI espiritual. Vou pegar o exemplo da Gisele. Gisele e a Camila. Quando vocês estão lá na UTI, não deve ser, eu não conheço uma UTI presencialmente, mas não é fácil, né? As pessoas que estão dentro da UTI, não deve ser fácil estar lá, né? Uma pessoa consciente lá, ficar lá, não deve ser fácil, né? Deve ser sufocante, né? Não entendo, mas a pessoa tem que estar lá passando por esse momento difícil para poder se retratar. É uma câmera fria, vamos dizer assim, uma câmera que envolve que você tem um cuidado especial, né? Porque o cuidado é mais intensivo, é isso, né?
Então, Deus precisa deixar a gente chegar no fundo do poço, no ventre na barriga do peixe, para ver, opa, e agora? Não tem um caminho para onde eu correr. Eu estou aqui, para onde que eu vou? Imagine, Jonas, no meio do mar, não sei com quantos metros de profundidade, na barriga do peixe, não podia sair, tudo devia estar amarrado nas algas, né? Vamos dizer assim. E agora? O único caminho que eu tenho é falar com Deus. Por quê? Não tem outro caminho. Não dá para eu abrir a cabeça, a boca da baleia e sair nadando para sair lá. Não adianta. É só Deus agora. Ou seja, Deus leva você. Por quê? Você não quer fazer a vontade de Deus? Então tá bom. Vou te mostrar, vou te quebrar a perna. Vamos dizer assim, vou te levar para o caminho mais sofrível. Porque quem escolhe esse caminho não é Deus, é nós. Deus dá a oportunidade para você. Se Deus der a oportunidade para o Kleber, do exemplo que eu te dei, Kleber, não faça tal coisa, mas o Kleber faz, quem escolheu o caminho? Foi Deus ou foi o Kleber? Foi o Kleber. Quem escolheu foi nós. Nós escolhemos o caminho errado ou o caminho certo, não é verdade? O livre-arbítrio é nosso, ou seja, Deus dá a faca e o queijo. Vale você cortar ou não. Se você não cortar, é o caminho errado. Se você cortar, é o caminho certo, que é você ter a conexão com Deus. Então, Deus remove tudo para você chegar num beco sem saída. Por quê? Para você ter a única certeza. Eu posso contar com meu Deus quando eu estiver lá no fundo. E só assim para a gente perceber. Muitas vezes, as expectativas das pessoas com a correria do mundo, nós não conseguimos ouvir o silêncio. Com a gente ficar quieto, mas com o celular, com as mídias sociais, com os barulhos, com a correria, a gente esquece do caminho que a gente deve seguir. E a gente esquece. Para que a gente possa voltar ao primeiro amor. Às vezes nós temos que chegar no fundo do poço, para a gente lembrar de Deus, para a gente lembrar que Deus cuida de nós. Então, precisamos entender que a cura emocional não é uma linha reta e ascendente. Jonas experimentou uma vitória estrondosa em Nínive. Ou seja, vamos ler ali Jonas 3. Vamos ali em Jonas 3, versículo 4. Nisso, Jonas orou. Aí os irmãos já sabem, foi vomitado ali na praia, né, pelo peixe, e foi até Nínive pregar o evangelho de Deus. Jonas já deu aqui, vamos dizer assim, já ficou melhor, né? Deus levou ele para o fundo do poço, e Jonas fez a conexão com Deus novamente, Deus tirou ele daquele sufoco, e ele obedeceu a Deus. Eu estou aqui resumindo um pouco, né? Para não ficar tão exaustivo aos irmãos. Vamos lá ler o versículo 4. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e se levantou do seu trono, e tirou de si suas vestes, e cobriu de saco, e sentou-se sobre cinzas. Versículo 10, adiantando um pouquinho. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, a cidade de Nínive, 125 mil pessoas. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado, lhe faria e não fez. Ou seja, Jonas caiu, foi no fundo do poço, deu a chance para ele, Jonas se redimiu, orou, fez a conexão com Deus, Deus fez o milagre, colocou ele ali na praia, depois foi até a cidade, pregou o evangelho, eles se creram da palavra de Deus, teve a sua glória, vamos dizer assim, Deus teve a sua glória, e a glória de Deus, Jonas
fez parte dessa glória. Mas aí é o seguinte, vamos ler o versículo 4, capítulo 1. Capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Mas isso desagradou extremamente Jonas, e ele ficou irado. Opa, mas peraí, mas meu pai do céu, eu não acabei de te levar lá para a barriga do peixe? Eu não acabei de te ir lá e te ensinar? Rapaz, faz a minha vontade, faz a minha vontade. E agora você tá desagradado, você foi, como é que eu posso falar? Você foi a minha chave principal, a minha ferramenta principal que ajudou a Nínive sair da fúria das minhas mãos. Deus falando, né? E agora você desagradou extremamente e ficou irado. Versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, Jonas falando, né? Não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra, antes lá de ele embarcar, né? Por isso que é o que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que é Deus, compassivo e misericordioso, longânimo e grande benignidade, e que te arrependentes do mal. Ou seja, quando você está lá na pindaíba, vamos chamar assim, quando você está lá no fundo do poço, opa, eu vou falar para Deus, como eu sei que Deus é misericordioso, Ele vai tirar eu daqui. E aí eu vou lá e faço a vontade dEle, eu fico bem. Foi o que aconteceu. Jonas fez isso, literalmente. Opa, não tenho para onde correr? Não tem? Eu não tenho, vou orar para Deus. E ele orou. E Deus fez. Mas como é que pode um negócio desse? Acabou de ver o milagre, porque é um milagre. Está vivo, está ainda lá na barriga do peixe. E Deus tira ele de lá, faz uma grande bênção, um grande milagre de fazer a cidade de 125 mil pessoas, ainda com o seu prefeito, o seu governante, se converter, sentar com um saco de cinzas, ali em cima do saco de cinzas. Quer milagre mais que esse? Que glória que é essa? Mas ainda não. Jonas fala: não foi a minha palavra. Versículo 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque é melhor eu morrer do que viver. Mas, continuando, então, vemos um homem em carne viva, ele pede a morte, porque uma planta que lhe dava sombra secou. Ou seja, Deus novamente vai lá e vai começar a trabalhar com ele, que eu vou falar agora aqui. Capítulo 4, versículo 6. Deus, novamente, Deus é longânimo. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus de amor. Né? O que Deus fez? E fez o Senhor nascer uma abobreira. Eita, pega, tá errado aqui. É isso aí, obrigado, Lucas. E ele subiu por cima de Jonas, para que fizesse a sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu enfado. E Jonas se alegrou em um extremo, por causa como é que é, Lucas? A abobreira, é isso aí. Versículo 7. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu, Lucas, a bobeira, e esta se secou. Ou seja, Deus foi longânimo de novo. Deus foi lá, colocou a sombra em cima de Jonas. Agora eu estou sossegado, tranquilo. Versículo 8. O que aconteceu? E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. O que Jonas fez? Ele desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é me morrer do que viver. Olha, esse Jonas está complicado, viu? Está complicado. Deus fez 2 milagres. Fez a árvore do nada nascer e ele reclama ainda, por causa da sombra. Deus tem que bater.
E às vezes você pensa assim, mas como Jonas foi teimoso? E você pensa que eu não sou teimoso? Você não é teimoso, Tiago? Eu falo de mim, não é teimoso? Às vezes a gente é mais... Às vezes a gente acha que deve ser até mais teimoso que Jonas. Não é verdade? Então, versículo 9. Então disse Deus a Jonas. Deus fazendo, com o seu amor, faz a pergunta. Faz-me bem assim, te ires por causa da bobeira? E disse, faço bem que me revolte até a morte. E no caso, Jonas falou. Versículo 10. E disse o Senhor, tivestes tu compaixão da bobeira, no qual não trabalhaste, não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? Ou seja, o que Deus quer falar aqui? Aí eu pegando uma anotação na minha Bíblia, só lendo aqui, o que as pessoas querem aqui? Assim como Jonas, o povo de Deus no presente frequente se preocupa mais com os benefícios materiais tão abundantes do que concedidos por Deus, do que o destino de uma alma. Então, aonde que eu quero chegar aos irmãos? Jonas estava mais preocupado com a vida dele, com como é que eu posso falar assim, com o conforto dele, vamos dizer assim, do que a cidade de Nínive, com as 125 mil almas que iam ser destruídas por Deus. Aí você vai falar assim, mas como Jonas é bobo, né? Mas, gente, eu sou o primeiro a falar. Às vezes eu sou pior que Jonas. Às vezes, quem não quer estar no conforto? Quem não quer estar lá na sua casa, com uma coquinha gelada, né? Lá na frente da televisão, assistindo lá um Santos e um Palmeiras, né? Não, entendeu? Com uma coca gelada, assando uma carninha lá, com conforto. Quem não queria estar assim? Os outros que se virem. Mas não. Deus estava preocupado com as almas. As 125 almas que ele ia destruir. Mas Jonas, traduzindo para nós, para mim, para o Kleber, para o Thiago, para o Beno, para o Rubens, para o Giovanni, né? Nós só pensamos em nós. Jonas só estava pensando nele, esquecendo lá dos ninivitas. Então, Deus não grita com Jonas, porque Deus é amor. Deus não chama de ingrato, nem descarta por sua instabilidade. Em vez disso, Deus faz perguntas. Você tem razão por estar tão irado? Deus oferece sombra e diálogo. Ele é o Deus. Ele é Deus em todo o tempo. Deus é Deus. Se está ruim, se está bom, Deus é Deus. Deus é Deus em todo o tempo. Ele não espera que você seja bem para te acolher. Ele te acolhe para que, no tempo de Deus, você possa finalmente ficar bem. Ou seja, Deus não vai esperar o Kleber ficar bom para poder usar ele. Não, eu quero você agora. Eu quero que você vá lá e pregar a palavra lá em Curitiba, lá em Colombo, de onde você veio. Não interessa. Mas, senhor, eu estou ruim. Eu vou assistir ali o Santos e o Palmeiras agora ali, depois eu vou lá pregar. Não, eu quero agora. Eu quero o Kleber agora. Eu quero o Carlos agora indo lá pregar a palavra de Deus. Então, ou seja, Deus é Deus. Deus faz tudo que está nos planos dele. Não importa se você... a minha justiça internamente fala que eles não merecem. A minha justiça fala, mas Deus, eu mesmo. Quantas vezes eu não julguei com a minha visão ocular, vamos dizer assim? Com a minha visão ocular? Olha, aquilo está errado. Mas quem sou eu para julgar? Quem sou eu para falar que ciclano é errado, que ciclano é isso? Ó, ciclano fez isso, isso, isso e isso. Quem sou eu para julgar? Se o Giovanni vai lá, me maltrata, o Giovanni faz um monte de coisa errada comigo. Quem sou eu para julgar o Giovanni? Quem sou eu para julgar o Giovanni? Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo. Agora, eu estou falando de mim mesmo. Você acha que eu não queria pegar o Giovanni se ele fez alguma coisa errada e torcer o pescocinho dele, igual quando pega o franguinho lá e mata lá?
Eu quero pegar com a minha força, eu quero fazer minha justiça. Mas Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus justo. Então, é isso que eu quero chegar. Então, chegando ao fim dessa pequeno sermão, pelo coração de Jonas, talvez pelo seu próprio coração, vimos que o caminho da dor é real, que o porão do isolamento é tentado, e que o fundo do poço é muitas vezes o lugar onde a nossa oração volta a ser sincera. Mas a maior lição de Jonas nos deixa não é sobre o peixe, ou sobre a planta que secou, né? É sobre a persistência de Deus. Deus, mesmo Jonas sendo ingrato, vamos chamar assim a palavra ingrato, entre aspas, duplamente com Deus, Deus não desistiu. Deus não desistiu de Jonas. Jonas, você vai ser minha ferramenta que eu vou pregar para Nínive. Deus é aquele que persegue o fugitivo, que sustenta o sufocado e que questiona com amor o deprimido. Ele não terminou o livro de Jonas com um julgamento, mas com uma pergunta em aberto. Porque ele queria continuar conversando com o seu profeta, ou seja, Deus queria continuar o diálogo com Jonas. E é assim que ele encerra este momento. Como você está hoje? Aí eu fico a pergunta, não para você, mas para mim também. Primeiro eu aqui em cima, que é bonito falar aqui em cima, né, Kleber? É bonito, né, Tiago? Vim aqui falar, pregar, eu falar, mas eu falo por mim mesmo. Eu sou um pecador, eu sou uma pessoa errada. Você acha que se o Giovanni fez alguma coisa errada para mim, eu não queria ser o primeiro a dar uma na esquerda dele? Eu falo com todo, é o coração. O nosso pecado vive em nós. Se você sente que está no seu limite, como as algas da ansiedade estão enroladas em sua cabeça, ou você simplesmente não tem mais forças para subir do porão para o convés, escute bem, o seu cansaço não afasta Deus, ele o atrai. Ou seja, você pode fazer o que for, desligar a luz, apagar a luz, trancar dentro do banheiro, e numa casa que tem, como é que é? Sótão? Porão. Acabei de falar a palavra, mas o porão, se esconder, trancar, ficar lá escurinho. Deus vai atrás de você. A cura pode não ser um evento instantâneo, mas ela começa hoje. No momento em que você decide parar de fugir e permitir que Deus se sente ao seu lado na calçada da sua dor. Não saia daqui tentando ser um herói de mármore, igual eu falei. Eu quero ser igual Davi, eu quero ser igual Sansão. Não. Saia como um ser humano que, embora cansado, sabe que está sendo carregado pelos braços que nunca fraquejam. O fundo do poço está sendo carregado por braços que nunca fraquejam. O fundo do poço tem saída. E o nome dessa saída é a graça do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu, ele foi crucificado lá na cruz, derramou seu sangue por nós, e ao terceiro dia o que aconteceu? Ele ressuscitou. Amém. E por isso, ele foi buscar a gente lá no lamaçal do pecado, né? Ele foi lá buscar onde que a gente estava. Ele aceitou a gente do jeito que a gente era. Não importa se você era viciado, se você era santo, se você era vestia a batina, ou se você colocava a gravatinha, ia todo mundo lá com a Bíblia lá, não importa. Se você não aceitou Cristo Jesus como seu único Salvador, você ia para o inferno. Você ia queimar no fogo do inferno. Você ia queimar lá. Não adiantava chegar lá embaixo já lá queimando e falar, Senhor, me salva. Não, já era. É difícil falar isso, mas já era. Mas Jesus morreu na cruz para te salvar. Ou seja, vamos fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para nós hoje? Vamos pregar a palavra de Deus. Custe o que custar. É difícil. Às vezes a gente vai ser, como é que eu posso falar? Às vezes vai ser reprimido ou vai ser zombado. Vai falar assim, lá vem um crentinho, olha lá o Carlinho debaixo da Bíblia, vai falar de Deus. Professor, pai, quem é ele para falar de Jesus? Não importa. Deus tirou você do lamaçal do pecado. Não importa. Fale de Jesus para as pessoas, porque a graça de Deus basta. A graça de Deus nos vive.
Eu quero só deixar 3 versículos para que a gente possa pensar. Em Isaías 40, 29, Isaías 40, 29. Deus dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Ou seja, você pode estar cansado, mas suplica a Deus que Ele te dará força. Salmos 94, 19. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim. Então, quando a ansiedade, você começa a pensar um monte de vezes, os pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recrearão a minha alma. Quando a ansiedade já dominava o meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Ou seja, procure a Deus como seu único e santo Salvador. Mateus 11, 28. 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviareis. Ou seja, o fardo de Jonas estava pesado. O que ele fez? No pior momento da vida dele, foi lá e levou a palavra de Deus. Suplicou a Deus por um alívio. Salmos 34, 18. Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ou seja, perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e salva-os do espírito oprimido. Se você sente-se oprimido, eleve a Deus em oração. Se você se sente cansado, eleve a Deus em oração, pedindo um alívio, pedindo vigor. Ou seja, a única saída que temos é Cristo Jesus, é Deus. É difícil. Às vezes, nós temos que chegar no fundo do poço, nós temos que chegar lá esperar que a baleia nos engula. É difícil. Por quê? Porque o pecado que habita em nós não quer, a gente quer ser teimoso, a gente se acha o bom da boca, eu me acho o bom da boca, e quer fazer com as próprias forças. A gente esquece que Deus é Deus. Deus é Deus em todo o tempo. Então, que esse pequeno sermão que eu trouxe a Deus, que eu trouxe aos irmãos, possa encorajá-los a todo momento a buscar a Deus. Mesmo nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, nos momentos que mamão com açúcar, vamos dizer assim, mas lembre de Deus. É fácil? Não é fácil. Mas vamos orar a Deus, entregar a Deus a nossa vida. Leve a palavra de Deus aos próximos. Se você tem um amigo, fale de Jesus para ele essa semana. Que Jesus morreu na cruz, e ao 3º dia ressuscitou. Jesus Cristo é o único ciente Salvador. Ele derramou o seu sangue por nós e foi buscar-nos lá no lamaçal do pecado. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos deu este momento. Obrigado porque o Senhor morreu na cruz, Senhor. E ao 3º dia o Senhor ressuscitou, nos dando a graça, a paz, Senhor. Nos dando a verdadeira alegria, que sabemos que quando partirmos dessa terra, iremos morar junto com o Senhor. O Senhor nos deu o livramento de queimarmos no inferno. Mas, Senhor, nos dá a bondade, nos dá a palavra, Senhor, para falarmos de Jesus para as pessoas. Por favor, Senhor, abençoa nossas vidas, que nós possamos ter entendido essas palavras, essas pequenas palavras, para que possamos essa semana falar pelo menos para uma pessoa, Senhor, que o Senhor tem um amor, um senso de justiça, mas o Senhor tem a graça, nos deu a graça. É o que nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Maranata!